Bom dia, alunos do 7º ano de São Fabiano. Bom, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, nós vamos corrigir os exercícios. Nós vamos começar pela página 45, tá? Por que, professor, pela página 45? Bom, porque os exercícios anteriores já foram corrigidos em sala de aula. Tá. Ah, professor, se eu não peguei a correção, né? Aconteceu, eu não copiei, eu perdi a folha, ou troquei de livro. Bom, qualquer uma das opções. Como eu vou fazer? Eu vou fazer da 45 em diante, tá certo? E aí, quando eu findar a correção, eu vou fazer uma correção das primeiras 45 páginas, tá certo? Mas aí eu já vou enviar junto com uma lista. Hoje eu estou enviando lista porque eu sei que toma bastante tempo essa correção. Os vídeos geralmente não são pequenos, né? Então, assim, eu vou comentar questão por questão, resultado por resultado com vocês, tá certo? Mas eu preciso da colaboração de vocês, que vocês me ajudem a corrigir isso da melhor maneira, tá certo? Bom, eu já estou disponibilizando os alunos que tiverem dúvida e o e-mail tiver com problema, porque eu tive grande problema em responder os e-mails. Muitos estão voltando, quando eu não consigo enviar, muitos e-mails de alunos estão voltando. Os alunos podem usar o meu WhatsApp, tá certo? Meu número é 984-10-5210. Não tenho problema e sempre que disponível vou responder. Fica até uma maneira mais rápida de eu responder. Caso necessário, eu entro em videoaula com o aluno, tal. Isso é opcional, não é obrigatório. É só uma maneira de você tirar sua dúvida mais rápido e falando no tempo real comigo, tá certo? Bom, então agora nós vamos trabalhar espelhando as imagens, tá certo? Eu vou mostrar a imagem para vocês e automaticamente vai aparecer aí o que eu estou vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Apresentar. Vamos lá, já estou apresentando. Bom, vamos lá. Bom, comecei pela página 44, né? Porque eu ia começar o exercício da 45, mas as questões começam na 44. Bom, crédito e débito. Vou falar um pouco de crédito e débito. O papai e a mamãe de vocês costumam usar muito cartão de crédito, né? Ou cartão de débito. O que isso significa? Bom, na verdade, o que significa crédito e débito? Vamos lá. Crédito é quando você recebe algo, né? Débito, quando você subtrai algo. Então, quando crédito é positivo, débito é negativo. Ué, professor, como isso acontece? Bom, eu estou botando ele no contexto de que sua mãe lhe deu crédito de R$ 50 para você ir lá jogar videogame, alugar o seu joguinho. Então, ela te deu R$ 50, R$ 50 positivo. A sua mãe te debitou R$ 30 dos 50 que ela te deu. Então, se ela debitou R$ 50, se ela debitou R$ 30, te restou 20, porque ela subtraiu R$ 30. Tá certo? Bom, vamos lá. Eu queria só dar essa passadinha para relembrar isso. Bom, esse cliente tem conta em Banco do Brasil? Bom, esse texto acima se refere, esse texto e esse extrato acima se refere a um extrato bancário. Então, esse cliente tem conta em que banco? Bom, como está dizendo lá no extrato, Banco do Brasil. O saldo bancário desse cliente é positivo ou negativo e de quanto? O saldo é negativo em R$ 417,35. Todas essas informações você vai obter no texto, tá, gente? Bom, de quanto é o limite de crédito desse cliente? O limite é de R$ 1.400. Letra D. Quanto esse cliente gastou além que possuía?
Ele gastou R$ 417,35. Bom, isso é porque ele ficou negativo, então ele gastou além do que ele tinha. Quanto ele poderia gastar? Ele poderia gastar, você vai ver o limite de crédito que ele tem e o que ele gastou a mais. Subtraindo dos dois, você vai ver o quanto ele poderia gastar. Ele poderia gastar R$ 982,65. Tá certo? As facilidades oferecidas pelo comércio são positivas ou negativas para o consumidor? Bom, vamos lá. A resposta, gente, é pessoal de cada um, tá? Pode ser, aí, vamos lá. A resposta que o livro propõe, porém, não é uma regra, né? Isso vai de acordo com o seu dia a dia. Pode ser positiva ou negativa, dependendo de como o consumidor usa a facilidade oferecida. De certo, é uma resposta pessoal. Bom, vamos para as atividades. Número 1, analise o extrato bancário a seguir. Letra A, considerando a movimentação bancária de 10 de dezembro a 17, então, de 10 de dezembro a 17/1. A 17 de janeiro, qual o saldo bancário desse cliente? Então, nós vamos vir somando e subtraindo os créditos e débitos. Vamos lá. O saldo anterior, ele tem 18,28. Aí esse que tem um Czinho do lado representa crédito. E que tem o Dzinho no final é débito. Então, foram creditados, no total de R$ 2.528,63. É só fazer a soma de todos esses que estão com um Czinho pequeno aqui, esse. Então, somando esses todos, vai dar R$ 2.528,63, menos os 1.340 que ele fez o saque. O que é saque, professor? Foi lá e retirou no banco. No caixa eletrônico, retirou o dinheiro. Ou no caixa do banco mesmo, ou no caixa eletrônico. O crédito é quando a pessoa deposita na conta dela. De quanto foi o saque de 17 de janeiro? 1.340. Bom, número 2. Um cliente movimentou sua conta bancária durante uma semana da seguinte forma. Na segunda-feira, 505. Na terça-feira, depositou... Perdão, na segunda-feira, o saldo anterior é de 505. Na terça-feira, o depósito foi de 350. Então, aí já somou 350. Na quarta-feira, ele retirou 359. Então, ele já sacou, debitou da conta 359. Na quinta-feira, ele tornou a depositar 427. Na sexta-feira, ele debitou 250. No sábado, passou um cheque de R$500, então ele debitou e fez um saque no domingo de 535. Qual foi o saldo bancário? Se você seguir as operações, o resultado vai dar menos R$362. Aí vai estar aí a respostazinha para você fazer os cálculos nessas duas linhas. Aí, número 3, as informações a seguir se referem ao movimento bancário da conta corrente do senhor aposentado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, chamado Camilo. Bom, no dia 10 ele tinha um saldo de menos R$120. E aí ele gastou mais 45. Ele debitou no cartão de crédito R$45. No cartão de débito, perdão. E aí, automaticamente, o saldo dele ficou 45,120, ficou menos 165. Aí ele depositou 200. Então, aí já ficou positivo, certo? Deixa eu descer aqui. Ficou positivo. Aí, no dia 12, ficou R$35 positivo. No dia 13, o IOF. IOF é uma taxa que é paga quando a gente faz alguma transferência, um juros bancário que é cobrado de todos os usuários do banco. Então, IOF
R$ 1. Então, aí foi debitado R$ 1. Depois, ele passou um cheque de 123. Ele passou a dever R$ 89. E aí, ele acabou depositando R$ 150. E aí, ficou com um saldo positivo de R$ 61. Número 4. O preço de um carro à vista é de R$ 25.000. Se o cliente se o cliente comprá-lo a prazo, terá que dar 12 mil de entrada e mais 36 de R$ 600. Qual será o preço do carro a prazo? Utilize a calculadora para fazer a conferência do resultado. Bom, se o carro custa 25, né, à vista, e para ser parcelado, ele teve que dar 12 mil e mais 36 de 600. Como nós vamos calcular? Vamos pegar 36 vezes 600, que vai dar 21.600, somar com os 12 mil, certo? Que a resposta vai ser 33.600. Então, o carro a prazo vai custar R$ 36.600. Qual a diferença do preço à vista e do preço a prazo? Bom, é só você pegar o preço a prazo e subtrair do preço à vista. Vai resultar em 8.600. Ah, tá. O preço à vista é 25 mil e o preço a prazo é 33 mil, não lembro mais. Se não me engano, 36.600. Então, você vai fazer a continha. 36.600 menos 25 mil. Que aí você vai encontrar 8.600. Bom, Marina e João estavam verificando quanto ainda tinham de mesada. Marina, não devia nada e ainda tinha R$ 27. João, além de não ter mais nada, ainda estava devendo R$ 27. Registre a situação financeira de cada um. Bom, Mariana tem R$ 27 positivo e João tem R$ 27 negativo. Número 6. O atual saldo bancário de Florinda é de R$ 3.000. A cada dia, em um período de 5 dias, a conta dela receberá em reais um crédito de R$ 100 e um débito de R$ 10. Com base nas informações acima, calcule o saldo da cliente após o período de 5 dias. Registre o modo como ela faz o cálculo. Bom, se todo dia ela vai ter um crédito de... Todo dia não, perdão. A cada dia, em um período de 5 dias, ela receberá R$ 100 e debitará 10. Então, ela terá um crédito de 100 e debitar 10. Então, ela vai ter de saldo positivo 90 reais. Multiplicando pelos 5 dias que vai entrar esse dinheiro, entrará 450. Depois de 5 dias, ela terá 3.450, que é os 3.000 que ela já tem, mais os 450 que foram entrando na sua conta. Letra B. Explica o saldo, se o saldo é credor ou devedor. Bom, o saldo é credor, pois o saldo da conta é positivo. Credor é quando você tem crédito. Devedor é quando você não tem o crédito. Tudo bem? Bom, vamos lá. Página... Deixa eu descer aqui para a página 56. Bom, gente, plano cartesiano, né? Vocês vão ver que eu pulei as explicações, enfim. Plano cartesiano, vocês, com certeza, não sei vocês, né? Vocês já são jovens, mas a gente, papai e mamãe de vocês, da minha idade, com certeza jogou Batalha Naval. É exatamente da mesma forma. Par ordenado é igual jogar Batalha Naval, que é a primeira coluna desse par ordenado significa a linha, a parte de baixo do tabuleiro, e a segunda parte de baixo do tabuleiro seria o X. E a segunda coluna representa o lado do tabuleiro, que é o eixo Y. Então, quando nós vamos colocar o plano cartesiano
botar os pares ordenados no plano cartesiano, primeiramente, o ponto A, ele está no 3, ó, no 3, no eixo X no 3 e no eixo Y, 0. O B está no 2, certo? Eixo X, 2, e no eixo Y, 1. Mas para eles encontrarem um ponto em comum, você tem que tracejar ele até aqui e tracejar aqui até essa altura. Então, você encontra o ponto B. No ponto C, você vai vir no 1, tracejar até a altura 2, e a 2 tracejar até o 1, onde você encontra o ponto C. No ponto D, você vai... Como é 0x, ele não sai dessa reta aqui das abscissas. Das ordenadas, perdão. E aí você sobe até o 3, que aí você permanece na mesma reta. Tá certo? Por que eu falei abscissas e ordenadas, gente? Enfim, é um outro vocabulário que nós chamamos o eixo X, chamamos de abscissas, e o eixo Y de ordenadas. Tá certo? Vamos para a atividade. Resposta pessoal. Bom, em uma folha de papel sulfite, desenhe uma malha quadriculada com quadrinhos de 1 centímetro de lado representante do quadrilátero de uma planta baixa da sala de aula. Bom, você vai desenhar a sua sala de aula, então, cada 7º ano, resolve o desenho da sua sala, faz o desenho proporcional à sua sala, diminuindo as medidas proporcionalmente. Depois, responda as questões. Qual a disposição das carteiras da sua sala de aula? Bom, essa questão, cada aluno vai ter uma resposta diferente, porque cada aluno senta em um lugar diferente. Então, essa resposta é completamente pessoal, tá certo? Henrique, número 2, Henrique e William têm juntos 7 livros. Quantos livros cada um tem? Letra A, em uma folha de papel sulfite, organize as tabelas com todas as possibilidades e represente por meio de pares ordenados. O par ordenado, letra B, o par ordenado 3 e 4 é igual a 4 e 3, porque você pode exemplificar com situações de total de gols ou quantidade de livros. Bom, primeira pergunta, o par ordenado 3 e 4 é igual ao par ordenado 4 e 3? Não. O par ordenado 3 e 4 indica que Henrique tem 3 livros e o William tem 4 livros. E o par ordenado 4 e 3 indica que o Henrique tem 4 livros e o William tem 3 livros. Portanto, são possibilidades diferentes. Qual é o par ordenado x e y representado por cada ponto marcado nos planos cartesianos a seguir? Bom, ponto A, o eixo x, eixo das abscissas, é 1, e o eixo y é 1 também. Então, o ponto A é 1, 1. O ponto B está marcado no eixo x, 4, e o eixo y, 3. Lembrando que o eixo x é sempre o primeiro. Sempre o primeiro vem como eixo x. E o segundo, o eixo y. Então, fica mais fácil de vocês marcarem. Sempre um, e aí o outro com 1 marca também. O 4, o outro é 3, é só fazer o tracejado e marcar o ponto de encontro deles. Tá certo? Letra B. O ponto A é menos 2, o eixo X é menos 2 e o Y é 4. Então, nós vamos tracejar até onde eles se encontrem. Da mesma maneira, acontece no ponto B, que é 4, o eixo X é 4 e o Y menos 2. Então, aonde eles se encontram é o ponto B. Letra C, já tem bastante, né? O ponto A, o eixo X é menos 2, o Y é 3. Aí você vai pontilhando eles até eles se encontrarem. No B é menos 3, vai pontilhando, e aí vai pontilhando até o menos 4, onde eles se encontram é o ponto B.
Assim acontece no C, no 1 e menos 1, e no D, no 2 e menos 2. Bom, em uma folha de papel quadriculado, trace os eixos X e Y, abscissas e ordenadas, nele localize os pontos a seguir. Bom, você precisa fazer um gráfico e vai ficar proximamente parecido com a letra C. Você vai fazer um gráfico e vai ficar marcando os pontos nele, certo? Bom, observe o mapa do Brasil e localize onde você mora. Bom, nós moramos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, qual é o par ordenado do Rio de Janeiro? Mas vamos ler a questão toda. Trace nesse mapa um sistema de coordenadas x e y, sendo Brasília o par ordenado 0, 0. Então, ponto 0 é Brasília. Divida as retas x e y em 1 centímetros, numeradas a partir do ponto 0. Qual é a capital onde você mora? Bom, então, aqui está marcado Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eixo X é 1 e... Cadê? Eixo X é 1 e Y menos 2. Então, o par ordenado é 1 e menos 2. Qual a capital que você mora? Resposta é Rio de Janeiro. De acordo com o plano cartesiano que você traçou sobre o mapa do Brasil, qual é o par ordenado que mais se aproxima da localização da capital do estado onde você mora em relação a Brasília? Vamos lá, lê de novo. De acordo com o plano cartesiano que você traçou sobre o mapa do Brasil, qual é o par ordenado que mais se aproxima da localização da capital do estado onde você mora? Bom, vamos lá. Vamos olhar. São Paulo, que é entre o 1 e o 0, e também em menos 2. Qual é a capital do Amazonas? Manaus. Qual era o par ordenado que mais se aproxima da localização da capital do Amazonas em relação a Brasília? É aproximadamente menos 2 e 9 e 3 e 0. Qual é o par ordenado que se aproxima da localização da capital da Bahia em relação a Brasília? 2,2 e 0,6. Qual é a escala desse mapa? Bom, todo mapa tem uma escala. Geralmente fica na parte inferior. Vamos procurar. Aqui, ó, a escala 1 para 45.200. Então, 1 para 45.200. Cada 1 centímetro... cada 1 centímetro do mapa corresponde a 452 quilômetros, ou 45.200 centímetros. Com a régua, meça o mapa em linha reta e a distância entre Brasília e Belo Horizonte registra aqui 1,6 centímetros. Agora multiplique por 452, dá 723,2 quilômetros. O que significa a nova medida? É a distância real entre as duas capitais. Devido à localização do Brasil na Terra, o nosso país tem fusos horários negativos. Junto com 2 colegas, pesquisa o mapa do Brasil com fusos horários e busque informações que respondam às questões a seguir. Se necessário, converse com o professor de matemática e geografia. Bom, o que é fuso horário? Vamos lá. É um sistema criado como referência para medir o tempo em diferentes locais do planeta, simultaneamente. Dividido o globo terrestre em 24 fatias, cada fatia é um fuso horário, com medidas equivalentes a 15 graus, que corresponde a 1 hora.
Quais são os fusos horários do Brasil? Menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Por que os fusos horários do Brasil são negativos? O Brasil possui fusos horários atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, pois situa-se no oeste desse meridiano, em virtude de grande extensão do Brasil, possui 4 fusos horários. Bom, vamos lá. Página 60. Não, 62. Página 62. Qual a resposta que você daria ao título do texto? Apresente argumento. Uma das possíveis respostas é de 3 dá para tirar 5, pois se tenho R$3 e tenho que pagar 5, porém ficarei devendo R$2. Você costuma usar a calculadora no seu dia a dia? Aí uma resposta pessoal e explico por que você usa. Quanto é menos 14, menos 17? Explica a maneira que você fez o cálculo. Bom, menos 14 com menos 7 dá menos 21. Ué, professor, são números negativos, você somou? Sim, porque se você está devendo R$10 à sua mãe, tá? Vamos dar um exemplo. R$10 à sua mãe. E aí você pede mais R$5 para comprar o chiclete, concorda que você vai somar a sua dívida? Então, o valor você vai somar vai permanecer negativo. Então, menos com menos, você soma e mantém um sinal negativo. Tá certo? Converse com os colegas e com o professor sobre a situação da apresentação do texto e, em seguida, registre as conclusões. As situações de matemática apresentadas foram um alerta para o uso da calculadora de forma mais efetiva. Por quê? Bom, a resposta é pessoal, mas podemos dar uma conclusão que já vem do livro. Pode parecer cada vez que se aperta o igual, efetua-se a operação anterior, como nesse caso, 28 menos 7, 21. Aí eu apertei o igual de novo. Aí menos 7, 14. Apertei de novo. 14 menos 7, 7. 7 menos 7, 0. 0 menos 7, menos 7. Menos 7 menos 7, menos 14. E assim vai infinitamente. Explique o que é preciso para fazer um bom uso de calculadora. A resposta é pessoal. É preciso conhecer a calculadora que se vai trabalhar, conhecer as funções e suas teclas, ter compreensão do significado das operações, enfim, usar bem a calculadora, é preciso entender bem a matemática. Adição e subtração de cálculos. Vamos lá. Então, nós vamos trabalhar os números inteiros. Gráfico abaixo mostra o faturamento de uma empresa arte no primeiro semestre. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. De acordo com os dados apresentados do gráfico, localiza as informações que se pedem. Em que meses o lucro foram positivos? Então, é só ver os lucros que estão acima de 0, que é os meses de janeiro, abril, maio e junho. Bom, vamos lá. Em que empresa obteve o menor lucro? Informe quanto foi o valor. Em abril, e o lucro foi de R$3.000. Em que empresa obteve o maior prejuízo? Informe quanto o valor. Foi em março, e o prejuízo foi de R$9.000. Ou você pode representar como menos R$9.000. Letra D. Faça uma análise do faturamento da Impressos Arte nos meses de março e abril e registre a diferença de lucros. Bom, no mês de março houve um prejuízo de R$9.000 e no mês de abril houve um faturamento de R$3.000. Assim, a diferença é de R$6.000 negativos. Então, você tem R$9.000 devendo R$9.000, você acaba creditando R$3.000 e o seu saldo devedor permanece ainda R$6.000.
né? Diminuiu, mas permanece 6 mil. E a empresa teve prejuízo. Identifique a diferença de lucros entre os meses de maio e junho. Bom, a diferença de lucro entre os 2 meses foi de 9 mil reais, pois em maio os lucros foram de 18 mil e em junho 9 mil. Ao fechar esse semestre, o faturamento total da empresa foi positivo ou negativo? De quanto? E explique sua resposta por meio de cálculo. Bom, a empresa teve o lucro de 24 mil, pois 6 mil menos 3 mil, certo? Menos 9 mil, mais 3 mil, mais 18 e mais 9 mil, resulta em 24 mil reais em 6 meses. Se você fosse o dono da empresa, que medida adotaria para reverter a situação do faturamento negativo nos meses de fevereiro? Bom, é uma resposta pessoal, mas certamente reformularia a maneira de venda, a maneira de publicidade e enfatizaria a divulgação, mas a resposta é pessoal. Observe as situações a seguir e o registro numérico correspondente. Alex tinha 15 reais, ganhou mais 30, quantos Alex tem agora? Então, 15 reais mais 30, Alex no total tem 45 reais. Eita. Paulo precisa pagar as contas de luz e telefone. Quanto ele está devendo? Menos 65, mais menos 60, então ele está devendo menos 125 reais. Onde estava o valor? No desenhozinho aqui, ó, onde estou marcando aqui, tem os dois valores. Carla deve 65 à mercearia e ela tem 20 reais. Quanto Carla vai continuar devendo? 65 reais negativos, mais 20 reais, vai sobrar ainda 45 reais negativo. Karen comprou uma blusa de 35 reais e tinha uma nota, e quase cortou aqui, 50 reais. Então, quanto ela recebeu de troco? Ela recebe de troco 15 reais. Acompanhe as etapas. Acompanhe estas representações de medida, relacionando cada um aos registros numéricos correspondentes. Em determinada cidade, a temperatura era de 10 graus Celsius. Após algumas horas, subiu 18 graus Celsius. Qual a variação de temperatura? Bom, se a temperatura era 10 e subiu para 18, ela variou 8 graus. Né? Como eu calculo? 18 menos 10, 8. Se a temperatura passar de menos 2 graus Celsius para menos 12 graus Celsius, qual será a variação? Menos 10 graus Celsius. Porque menos 12 com menos 10, menos com menos dá mais. Então, menos 12 mais 2 vai dar 10. Se a temperatura passa de 15 graus para 7 graus, qual será a variação de temperatura? Então, ela caiu 8 graus. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Bom, gente, o nosso tempo está acabando, senão o vídeo vai ficar enorme, fica cada vez mais difícil de vocês baixarem, tá? Aguardem os próximos vídeos, que eu vou continuar corrigindo até fechar a apostila, tá certo? Tenham cuidado, se cuidem e lave bem as mãos. Tchau.